Meu nome é Carolina, sou neuropsicopedagoga, também leciono língua inglesa e vim hoje falar para vocês um pouquinho sobre como funciona a aprendizagem. Principalmente nesse momento que a gente está enfrentando de pandemia, onde todo mundo está correndo para os recursos tecnológicos e se voltando um pouco mais para essa maneira nova, digamos assim, de aprender. Então, vou trazer para vocês um pouco sobre como isso acontece e sobre os recursos, como eles podem ser utilizados neste caso. A aprendizagem, ela funciona da seguinte forma. A gente recebe algumas informações externas e essas informações são armazenadas no nosso cérebro num local chamado memória de curto prazo. Local. Então, nessa memória de curto prazo, ela vai seguir mantendo aquelas informações, porém, ela é limitada. Então, o que acontece? Essa informação ela precisa ser processada para virar uma memória, para ir para a memória de longo prazo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela informação que eu recebi, ela precisa se conectar com outras informações que eu já tinha dentro do meu cérebro. E esses novos sisteminhas de informação, eles vão ser transferidos para a memória de longo prazo, ou seja, eu aprendi aquilo, eu armazenei dentro do meu cérebro. Então, eu vou levar comigo para o resto da minha vida aquele aprendizado. Resto da minha vida? Teoricamente. Então, o que acontece? Até que eu aprenda uma outra forma daquela mesma informação e a junte novamente para que elas virem uma nova forma de aprendizagem. A gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Por exemplo, eu recebi uma informação que, sei lá, o gato da minha vizinha fugiu. Portanto, quando um neurônio que recebeu essa informaçãozinha precisa armazenar essa informação, ele vai se juntar com novos neurônios para que eles possam formar uma rede, uma cadeia de informação e armazenar de determinada forma permanente, para que isso não saia mais do meu conhecimento. Então, como isso acontece? O nosso cérebro ele é como um computador. Dentro desse computador vai rolar a memória RAM, que a gente, para quem não entende de computação, eu tive que aprender muito. Para quem não entende de computação, a memória RAM é uma memória temporária e ela é limitada. E nós temos o hard disk, que é o HD, que é a memória permanente. Ali vai ficar, né? Essa memória temporária, na neurociência a gente chama isso de memória de trabalho. Essa informação fica ali por um período, de acordo com aquilo que eu recebi. Eu vou passar o meu dia processando aquilo, principalmente quando eu vou dormir, essa informação vai ser processada para ela se unir com as outras informações que eu tinha. Ela vai ficar ali de determinada forma e vai se manter ali, essa é a parte importante, de acordo com o quanto eu vou mexer nela, certo? Então, o que acontece? Eu, como professora de inglês, o que acontece com o inglês que todo mundo tem medo? Todo mundo. A maioria das pessoas tem bastante medo de... puxa vida, já tentei muitas vezes aprender. O que acontece é... Você tentou muitas vezes aprender e deixou pra lá. Então, aquela informação ficou parada e ela não pôde dar continuidade no armazenamento permanente porque ela foi esquecida. Então, o que acontece? Quando você aprende alguma coisa, você precisa sempre exercitar aquilo para que formem novas conexões neurais, certo? Essas conexões, elas são feitas da seguinte forma. Um neurônio, ele tem lá os seus dendritozinhos, ele vai se conectar com o outro através dos dendritos também. E para isso acontecer, a informação tem que ser linkada. Então, grossamente dizendo, eu recebi aquela informação e eu preciso que aquilo me provoque alguma coisa sentimentalmente para que aquilo se conecte com outra coisa e fique, certo? Por exemplo, o gato da minha vizinha fugiu, eu preciso ter uma sensibilidade. Que sensibilidade é essa? Poxa vida, perder o gato.
É uma coisa que me provoca sensações, que me provoca sentimento, e não tão legais. Então, isso vai me despertar outros sentimentos e fazer com que aquela informação tenha valor para mim sentimental, certo? Esse sentimento que a gente está falando aqui, no nosso cérebro, ele acontece no sistema límbico. O sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que vai ser a tal da memória RAM que a gente falou no começo. Então, para ele passar para o HD, que é o restante do cérebro, cada parte do cérebro responsável por uma determinada função, para isso acontecer, eu preciso fazer essas tais conexões que eu estou dizendo. Então, no exemplo do ensino do inglês, quando eu estou aprendendo um idioma novo, eu preciso que ele faça sentido. E esse fazer sentido, ele nunca vai funcionar com a questão do traduzir, por exemplo. Então, existe o fato traduzir, existe o aprendizado através do traduzir, sim, porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. Mas isso é um tópico para outra conversa. Agora, o traduzir, ele vai linkar palavra e palavra. Ok, eu preciso que aquilo faça sentido no meu cérebro, eu preciso que aquilo faça sentido no que eu aprendi. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta em inglês pen, ok? E eu tenho, por exemplo, black pen. Como é que eu sei que black pen é uma caneta preta? Tem várias informações dentro disso. Então, lá no meu cérebro, eu vou ter que começar a conectar coisas para, por exemplo, entender que o black veio antes do pen, que a cor da caneta veio antes do nome da caneta. E isso não acontece no nosso idioma. Então, a questão do traduzir, ela falha aí, porque não pode ser a mesma coisa. Agora, quando eu tô aprendendo e conecto com alguma coisa que me aconteceu, aí sim isso vai ficar definitivamente armazenado no meu conhecimento. E aí que a aprendizagem vai acontecer. Então, a história do gato da vizinha, se eu tenho um gato, essa informação foi muito mais rápida armazenada no meu cérebro. Porque com certeza ele me toca de alguma outra maneira. Agora, se eu for aprender, por exemplo, essa frase em inglês, eu vou saber que o gato é o tal do cat, que ele fugiu é o tal do runaway. Então eu vou começar a juntar coisas de acordo com aquilo que me tocou. E é aí que eu vou começar a aprender definitivamente. Na próxima lição ou próxima atividade que eu for fazer desse idioma, por exemplo, eu vou conectar com essa informação. Ah, o bandido fugiu. Eu vi no noticiário, o bandido fugiu. Ele ran away, assim como com o gato. Puxa, eu já tenho essa informação. Eu fiz mais um link no meu cérebro com relação à informação do runaway, por exemplo. Certo? Eu dou muitos exemplos, né? Falo muito, por exemplo. Então, aqui a gente vai dar uma paradinha nessa parte. Outros vídeos que eu vou fazer, eu vou explicar um pouco melhor como algumas dessas coisas funcionam. Vou falar um pouco mais sobre como se aprende, principalmente o idioma do inglês. Eu tenho alguns exemplos dos meus alunos, eu sou professora há 8 anos já, e alguns exemplos dos meus alunos são incríveis sobre como eles aprenderam e como eles fizeram de fato para, depois de muitas tentativas, realmente conseguir entender o tal do inglês, né? Fizeram aulas em escolas de idiomas, fizeram aulas em muitos lugares e muitas vezes isso não funciona. Funciona também. Tem muita gente que aprende na escola, que os professores são incríveis, as metodologias às vezes são incríveis também. E essa junção de fatores é o que vai fazer o aluno aprender. É a hora que tocou o límbico do aluno, certo? Para finalizar, qual é a relação disso tudo com esse aprendizado online que está bem mais em evidência agora? Esse aprendizado, ele precisa ter significado. Muitas vezes ele é diferente um pouco por conta desse não contato. Muitas crianças, muitos jovens ou até adultos, eles são sinestésicos, que a gente chama, né? A pessoa precisa de toque, precisa da presença, precisa que a aula seja presencial para que ele definitivamente aprenda, para que ele definitivamente leve aquele aprendizado para o resto da vida dele, ou que ele se conecte de alguma outra forma àquele aprendizado. Então, os professores estão tendo que rebolar, gente.
Valorize essa profissão, pelo amor de Deus. Essa profissão é muito importante, inclusive agora, por conta de todo o trabalho que eles estão tendo de reformular o que eles já tinham feito. A programação, o sistema de aula, tudo isso que eles têm refeito para que isso definitivamente aconteça. Como a gente estava falando aqui, para que o aprendizado seja efetivo. Isso é muito difícil. Então, valorizem os seus professores, que eles estão ali dando tudo duro para reformular essas aulas, para que elas sejam interessantes, para que elas sejam efetivas e para você não saia com dúvidas. Principalmente o pessoal que está na época de vestibulares, esse tipo de testes, de provas, que precisam desse tipo de aprendizado efetivo, que tem conteúdos mais densos. Então, prestem atenção, vejam. Se o professor não está conseguindo te alcançar com o aprendizado que ele está passando, da maneira que ele está passando, fala para ele. É muito importante que o professor tenha esse feedback. É novo para eles, é novo para a gente que está aprendendo. Então, vamos com calma, vamos ter essa empatia com o professor também, certo? E aproveitando o vídeo, eu vou deixar um recado. Este daqui é o meu livro sobre inteligências múltiplas. Ele fala um pouquinho sobre essa coisa que a gente estava falando aqui da aprendizagem, como é que funciona, o caminho que isso leva, as maneiras que isso tem, e principalmente sobre as inteligências múltiplas, que são as diferentes formas que as pessoas têm de aprender. Então, se eu aprendo mais de uma forma ou de outra, com música, com cálculos, enfim, de diversas maneiras. E, principalmente, professores, esse livro está recheado de atividades para que você consiga atingir o seu aluno. Online ou não, essas atividades, elas são muito mais efetivas quando você tem esse conhecimento que está aqui, certo? Então, eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar a compra deste e-book, ok? Esse é o único livro que eu tenho impresso, que eu fiz só para mim, porque na verdade ele só existe em e-book, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu posso explicar um pouquinho mais sobre essa questão da aprendizagem. Muito obrigada, inscrevam-se no canal e eu espero poder atender todos os pedidos e perguntas de vocês. Até mais!